Nós vamos falar sobre a reprodução assistida. O tema é a importância dos contratos paraconjugais na reprodução assistida. À mesa eu vou chamar a doutora Ana Cláudia Brandão, juíza titular do Tribunal de Justiça de Recife, Pernambuco, juíza do projeto piloto do CNJ Justiça 4.0 da Vara da Saúde da Infância e Juventude, membro da Comissão de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina, vice-coordenadora do Comitê de Saúde do TJ de Pernambuco, juíza coordenadora do NATJUS do TJ de Pernambuco, presidente da Comissão de Biodireito e Bioética da ADEFAS, especialista e mestre em Direito e doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutora pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Vou chamar também a doutora Paula Moura, advogada, doutora e mestre pela Universidade do Rio de Janeiro, especialista em Direito Médico e em Direito da Farmácia e do Medicamento pela Universidade de Coimbra, Portugal, professora do Departamento de Direito da PUC-Rio, coordenadora adjunta de Direito Médico da ESA, Rio de Janeiro, e vice-presidente da Comissão de Ordens e Sucessões da OAB do Rio de Janeiro. Bom, como vocês viram, nós temos aqui duas especialistas na área de Direito Médico, na área da saúde, e nós vamos falar da reprodução assistida. E o que a reprodução assistida tem a ver com o direito, com a advocacia extrajudicial? Onde é que elas se encaixam? Bom, não sei se vocês sabem, mas a nossa bioética, o biodireito, ele não tem uma previsão na nossa legislação, principalmente a reprodução assistida. Hoje, ela é gerida, né, a legislação dela, a gente é orientada pela Resolução 2320 de 2022 do Conselho Federal de Medicina. Nós não temos uma legislação, nós temos uma orientação do Conselho Federal de Medicina. Essa orientação, essa resolução, ela determina que o casal, na hora de fazer o procedimento, o casal que opta por esse procedimento, ele deve manifestar sua vontade por escrito quanto ao destino dos embriões em caso de divórcio, dissolução de união estável ou falecimento. Tá? Só que ele também diz que essas questões jurídicas devem ser colocadas num documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que é um documento médico, é um documento que protege o médico, dando as informações ao paciente sobre os procedimentos que ele ali vai ter, o que ele vai passar, quais são os riscos que ele corre. Tá? Então, dentro desse documento, essa legislação do CFM, essa resolução do CFM, diz que devem ser tratadas as questões jurídicas. E aí eu fui pesquisar o que esses termos falam. E aí eu me deparei com as seguintes cenas. Estou trazendo aqui para vocês um documento que eu peguei de uma clínica de Ipanema, uma das clínicas mais caras do Rio de Janeiro. E lá as questões dizem assim: estamos cientes de que em caso de morte ou doença debilitante de um dos cônjuges ou conviventes, a equipe de medicina reprodutiva está autorizada. Assinale uma opção. São aqueles quadradinhos que a gente marca X. Doar os oócitos criopreservados para outro casal infértil, descartar todos os oócitos criopreservados, manter os oócitos criopreservados sob a custódia do outro. Só fala isso. Aí tem outro quadradinho. Estamos cientes de que em caso de separação ou divórcio, a equipe de medicina reprodutiva está autorizada a, quadradinhos, doar os oócitos criopreservados para outro casal infértil, descartar todos os oócitos criopreservados, manter os oócitos criopreservados sob a custódia da mulher, manter os oócitos criopreservados sob a custódia do cônjuge ou convivente. E aí tem lá um campo para você colocar o nome da pessoa com a identidade tudo certinho. É isso que diz os documentos. Custódia. O que é custódia, gente? É guardar, é proteger,
é manter. Aquela pessoa não tem autorização para utilizar aqueles embriões que estão ali criopreservados. Não tem no documento nada que mantém ali uma garantia jurídica de que a pessoa vai conseguir utilizar aqueles embriões em caso de falecimento ou em caso de divórcio. Esse tema eu comecei a estudar quando eu fiz uma live com a doutora Ana Cláudia no início do ano, acho que foi em abril, né? E ela contou uma história de uma senhora que estava passando por um tratamento de câncer. O tratamento de câncer, ele tem o risco de manter as pessoas inférteis, né? Uma das consequências é que a pessoa pode vir a ficar infértil. E ela criopreservou, ela era casada junto com seu marido, eles fizeram o procedimento, mantiveram os embriões criopreservados e ela foi fazer o tratamento. Só que a realidade das mulheres que enfrentam o tratamento de câncer, 70% são abandonadas pelo marido durante o tratamento. E isso aconteceu com ela. Ela terminou o tratamento, ela estava infértil e o marido não autorizou que ela utilizasse os embriões. Era a única oportunidade que ela tinha de engravidar de um filho biológico dela, né? Com o material biológico dela. Ela entrou na justiça, mas ela não conseguiu. Não conseguiu porque não tinha um documento específico para isso. E esse caso ainda foi na resolução antiga, né, doutora? E aí eles mudaram a resolução, dizendo que tem que ter questões jurídicas. Só que ainda essas questões jurídicas não são suficientes, porque os documentos, eles não relatam a realidade. Eles não trazem o que as pessoas precisam. Documento jurídico é feito por advogado, não por médico. A gente precisa trazer esse assunto porque as pessoas precisam modificar, porque é a vida delas. A gente não sabe o que vai acontecer, a vida não cabe numa caixinha. Então a gente precisa contratualizar. Pactos conjugais, antinupciais, contratos de convivência são assuntos pouco conversados na nossa realidade. As pessoas não fazem, muitas pessoas não sabem o que é. O pacto antinupcial, você pode falar sobre o seu regime de bens, sobre situações existenciais, isso antes do casamento. Aí tem o contrato de convivência, que é da união estável, e nós temos os contratos paraconjugais que podem ir modulando ali a relação na medida que ela vai se desenvolvendo. Claro, a lei ainda não permite alteração de regime de bens de forma extrajudicial, não é isso que eu estou falando. Mas os contratos paraconjugais, eles vão ali se ajustando à realidade daquela família. E isso é importante. E na reprodução assistida, isso é muito importante. As clínicas ainda não se atentaram, elas não estão cumprindo a resolução corretamente. E isso é sério. Porque assim, as pessoas, elas passam por tratamento de saúde e elas criopreservam ali os embriões para elas poderem tentar depois ter uma gravidez, um plano parental biológico, com material biológico. E isso não está garantido. Então eu trouxe esse assunto aqui para a gente conversar, trouxe duas especialistas aqui na área que vão conversar com a gente, vão explicar um pouquinho melhor sobre o que são esses procedimentos, para a gente poder discutir essas ideias e trazer à tona esse assunto, né, e levar isso para as pessoas, porque as pessoas não estão protegidas. As pessoas hoje que estão realizando os procedimentos de reprodução assistida não estão protegidas. Elas precisam de um contrato jurídico específico para proteger ali o seu procedimento. Então, agradeço a todos vocês, espero que a gente tenha um excelente evento e eu vou passar a palavra agora para a doutora Ana Cláudia Brandão. Bom dia a todos e todas. Seguindo aqui o protocolo, vocês jovens sabiam que todos os tribunais têm primeridade, né? Todos e todas. Exigência. É bom, né? É inclusivo. E aí dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Né? Eu sou de Recife, sou juíza do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Conheci a Érica aqui pelo Instagram, não foi, Érica? Também tenho participado de muitos eventos da ABA, adoro a ABA. Estive em Brasília com a Milena, não sei se vocês conhecem.
Ela é presidente da Comissão de Saúde, Direito da Saúde, e com o doutor Esdras também, que eu acho que é o geral, né? Nós estivemos aqui num evento, acho que foi esse ano ainda, nem lembro mais, em Brasília, um evento internacional, que foi muito, muito legal. E dizem que o Rio de Janeiro é maravilhoso, né? Mesmo chovendo, vir aqui sempre é não sei, é um respiro que a gente tem, dá uma calmaria com essa natureza linda, né? E esse tema que a doutora Érica falou aqui, é um tema que eu sou apaixonada, né? O tema, na verdade, dos meus estudos de mestrado, doutorado, embora eu esteja agora no direito da saúde, na parte de judicialização da saúde propriamente dita, mas reprodução foi a minha área de pesquisa acadêmica, né? Inclusive, no mestrado eu falei sobre o direito à identidade genética do doador, ou da pessoa que nasce com mediante doação. No meu doutorado eu tenho um livro que se chama Filhos para a Cura, que é o bebê que nasce para salvar o outro doente. Né? E no pós-doc eu fiz uma pesquisa, que deve estar publicando agora, porque teve a pandemia e atrapalhou tudo, né? Sobre as decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre reprodução assistida. E a conclusão da pesquisa é de que ninguém se teve nesse tema. Os julgamentos, nenhum foram por unanimidade. Todos por maioria e com muita discussão. Em casos, assim, os mais variados possíveis. Então, é uma temática muito difícil, né? Porque a reprodução, eu digo, ela revolucionou a medicina. Né? Tanto que o primeiro bebê de proveta, né, a Louise Brown, o médico que fez, ganhou o prêmio Nobel da Medicina. Porque vocês imaginem, a gente é acostumado a ter aquela noção, né, de fecundação dentro do corpo da mulher. De repente, o homem começa a manipular e fazer nascer um outro ser no laboratório. Realmente, assim, se a gente parar para pensar, é chocante, né, essa manipulação. E a partir dessa manipulação vieram muitas outras coisas, como a própria edição genética, né? Clonagem de animais, enfim, uma série de revoluções, eu digo, biotecnológicas, mas que trouxeram também muitos impactos éticos, bioéticos, e que a gente, talvez, enquanto sociedade, precise refletir mais sobre o que nós estamos fazendo com esse poder de manipulação genética, de manipulação da vida, né, que é mais sério ainda, e como a gente cuidar das pessoas e dos direitos das pessoas. A doutora Érica falou aqui da questão das clínicas. Eu sempre, quando converso com os médicos, eu digo, vocês precisam de assessoria jurídica. Não adianta pegar esse contrato na internet. Isso vai dar problema. E a indenização que vem aí é uma indenização que não tem preço. Esse caso mesmo, ela pode se voltar contra a clínica e dizer, olha, não fui devidamente informada do que poderia acontecer, de que ele poderia não autorizar, né? E até já tem encaminhado para a responsabilidade civil por perda de uma chance. Né? Então, é a realidade. Os médicos ainda estão muito aquém. Né? Os médicos também têm o pessoal diz que juiz se acha Deus, o médico tem certeza. Né? Então, assim, eles têm mesmo, assim, eu digo com todo o respeito que eu tenho pela medicina, ontem mesmo eu estava no CREMEC, né, conversando, eu tenho um diálogo bom e eu digo a eles, isso é um trabalho preventivo, isso não é gasto, isso é investimento. Né? Até para o seu paciente, o seu cliente que chega para procurar uma clínica, se ele vê que tem uma assessoria jurídica, ele sente segurança. Né? Isso faz parte da prestação de serviço. Eu costumo dizer isso. E a reprodução, ela continua, né, sem lei. O Conselho Federal de Medicina edita resoluções. Nós temos aí uma curiosidade, né? O Código Civil novo que vem aí, ele regulamenta a reprodução. Ele trouxe vários dispositivos que não vai precisar, na verdade, nem de lei. As resoluções do CFM vão se limitar, como deveria ser, a questões técnicas, né? Porque ele extrapola demais
ele regulamenta, a gente, na decisão do STJ sobre o destino do embrião no caso de falecimento, o voto do STJ usa as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Porque na ausência da lei, ele vai e usa uma norma, veja, que é uma norma elaborada por uma casta profissional. Essa norma ela não tem legitimidade. Todo o respeito que eu tenho, né, ao Conselho Federal de Medicina. Nenhuma. Né? E aí, no âmbito, entrando na nossa temática, a inseminação caseira, ela vem como uma alternativa para essa reprodução que é feita. Vamos passar? Que é uma alternativa ao alto custo que existe nesses procedimentos. Não tem, esses procedimentos, para vocês terem uma ideia, congelamento de óvulo é em torno de R$20 mil. Congelamento do óvulo. Isso uma punção, que não necessariamente você vai conseguir óvulos de boa qualidade nessa punção. Imagine você ficar fazendo vários. Não tem dinheiro que dê. Né? Você sabe que casais que fazem esses tratamentos normalmente se desfazem de bens até. Né? Eu tenho uma colega que ela fez 7 tentativas. Ela teve que vender um apartamento para poder pagar o tratamento. E nós, hoje no Brasil, temos 9 clínicas apenas no SUS que atendem as pessoas que não têm condições de pagar. É muito pouco. As filas são gigantescas e a mulher vai ficando mais velha e ela vai deixando de ser elegível. A prioridade é de quem? Quem é mais nova, né? Porque tem mais chance. Na verdade é isso. Claro que tem a questão técnica, mas em regra acontece isso. Você vai esperando e não consegue ser atendida. Então, a realidade da reprodução assistida no Brasil é essa. Eu até me pergunto porque eu não sou juíza da Vara da Fazenda, eu sou juíza da Vara Civil, mas eu até fico parar para pensar se existem ações para que o SUS faça o tratamento, as dispensas, né? Nas clínicas particulares, as dispensas do poder público, porque nós temos várias demandas dessa na saúde pública, como por exemplo UTI, né? Não tem vaga na UTI, a rotina é ações que pedem internação em hospitais privados, mas que o SUS arque por conta da ausência da prestação de serviço. Eu não sei estatisticamente se existem muitas ações, né? Eu tenho conhecimento de 3 ou 4 em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, aqui também, para pedir que o SUS faça o custeio dessas técnicas de reprodução assistida, né? Já que não tem no público fazendo privado e eles pagarem. Mas ainda é pouco. Né? E aí nós temos o Cisembrio, que é um sistema que mostra, quem quiser ter os dados da reprodução assistida no Brasil, é só acessar o Cisembrio, é um sistema que é ligado à Anvisa, que ele diz quantos embriões tem congelados no Brasil. Essa telinha já está atrasada, ele é atualizado em tempo real. Mas se vocês entrarem hoje, já vai estar diferente. O Brasil, tem aí mais de 400 mil embriões congelados. Mas esse assunto seria para a nossa reprodução feita na clínica, que foi desjudicializada. As famílias pagam, né? Pagam para ficar lá congelado. Isso. E o pior é interessante, que já fizeram uma pesquisa sobre o destino dos embriões e perguntaram, você tem alguma coisa em relação ao descarte dos embriões? E as famílias disseram, olha, uma entrevista, teve um que disse, a gente tem trigêmeos, mas eu não tenho coragem de descartar o embrião, porque eu vejo como um filho. Eu não tenho coragem de doar, eu não tenho coragem de fazer nada, eu deixo congelado. Eu não quero mais ter filho, trigêmeos, mas eu vou deixar lá congeladinho. Porque agora o congelamento não é tão caro. O procedimento que é mais. E aí a pessoa prefere deixar congelado até, sei lá, tem uma definição. As pessoas falam que são sentimentos estranhos, 3 minutos. E aí os custos, né, são altíssimos desses tratamentos. Pode passar. E aí as pessoas começaram a ver, né, como todo mundo, como o ser humano é criativo, né? Já que a gente não consegue pagar,
vamos fazer uma coisa caseira. A fecundação é tão natural, né? E que não precisa de nada para quem é saudável pode engravidar em 1 minuto. Então, por que a gente vai gastar 20, 30, 40 mil, se desfazer do patrimônio, tomar uma bomba de hormônio, né, de medicamento? Vamos lá para a inseminação caseira. Então, normalmente, quem procura essa inseminação caseira tem sido casais homoafetivos, né, femininos, porque precisam aí de um doador. São mulheres que são férteis, normalmente jovens, não têm algum problema para engravidar, mas que não têm condições financeiras de procurar uma clínica. E aí, o que é que tem acontecido? Vamos passar. Normalmente, sim, os heterossexuais também, só que não tem sido muito comum, né? A problemática que chega à justiça é dos casais homoafetivos. E aí, coloquei só uma páginazinha que tem no Facebook, né? As ofertas, que são inúmeras, de homens que se dizem, entre aspas, doadores. Mas eles não são doadores, eles são vendedores, não é? Vamos falar a verdade. Então, tem aí comunidades, não é? A gente também tem tutorial, se vocês botarem aí no Google, vocês vão achar. Tutorial, passo a passo, para não ter erro. Pode parar um pouquinho. Então, tem dizendo como é que você faz. Inclusive, nos Estados Unidos, tem um delivery de um kit de inseminação caseira. Aqui também tem, né? Você recebe na sua casa a seringa, o potinho e um manual de instruções, dizendo como é que vai fazer, vai colher, o homem vai se masturbar no local indicado, pode ser no hotel, pode ser na própria residência da mulher, no lugar que eles quiserem. E vai colher e vai injetar essa injeção. Eles dizem lá o tempo que tem que ocorrer, normalmente imediatamente. E aí, ou a parceira injeta, ou ele injeta, ou ela mesmo se auto-injeta com o esperma colhido e engravida. Normalmente dá certo, porque há um cálculo, né? Também se ensina a fazer o cálculo da ovulação, para você não ficar perdendo tempo, né? E então, como as mulheres são férteis, o procedimento funciona. E aí vem uma série de questões que vem para a contratualização da filiação, né? Qual é o papel desse doador, entre aspas, lembrando que no Brasil não pode haver comércio de óvulos e espermatozoides, né? Isso é proibido. Então, como fica essa postura, essa posição desse homem que comercializou o sêmen? E isso, gente, isso aí não é filme. Eu costumo dizer às pessoas, quando eu fazia meu mestrado lá em 2005, sei lá, em reprodução assistida, o pessoal olhava para mim na faculdade e fazia assim, isso é filme, né? Isso aí não acontece. E hoje nós temos inúmeras demandas na justiça sobre inseminação caseira, né? Pedindo justamente o registro, né, dessa criança. Porque o que é que acontece? O procedimento deu certo, o homem sumiu, vamos supor até que ele seja um amigo. Foi um amigo do casal que fez isso, né? Fez realmente uma doação. Mas qual é o papel desse homem nessa família? E aí veio a discussão que essas mulheres vão no cartório de registro civil e querem registrar a criança com a dupla maternidade. E o cartório diz, olha, não tem previsão legal para isso. Eu posso registrar o nome da mãe, que é a parturiente. Ela vai ter que estar lá na declaração de nascido vivo. E por que isso? Veja, na reprodução assistida, tem um provimento, que é feita na clínica, tem um provimento 67 de CNJ, que diz que você não precisa mais judicializar. Antigamente precisava. Tinha que ir para a vara de família e registro civil. Hoje, na verdade, desde 2017, não precisa mais isso. Se você tem o documento da clínica dizendo que foi feita a reprodução na clínica, com o médico, com o assistente técnico, toda aquela documentação é levada para o cartório registra, não tem interferência judicial, é tudo extrajudicial. E aí, como ficou na inseminação caseira?
não registra. E aí o que acontece? Isso vai para a justiça e as mulheres começaram a alegar que isso era um tratamento discriminatório em relação às pessoas que são homoafetivas femininas. Né? E aí eu vou pedir assim, desculpas para quem não concorda comigo. Né? Isso chegou ao CNJ. Eu não vejo assim, eu não vejo como discriminação. Porque até a própria, veja, se você vai registrar uma pessoa com base na socioafetividade, não pode ir direto no cartório até 12 anos de idade. A partir de 12, ok. Antes de 12, tem que judicializar. Por quê? Porque o olhar do judiciário é importante nesses casos. É o caso da inseminação caseira. Então, chegou o IBDFAN, ingressou com pedido de providências no CNJ, pedindo para que os casos de inseminação caseira fossem feitos diretamente no cartório. Esse pedido recentemente foi julgado improcedente. O Conselho Federal de Medicina participou, a Anvisa participou, os cartórios participaram, a ANOREG participou, mas participaram defendendo isso. Eu entendo que iria facilitar, mas vejam o seguinte lado, do nosso ordenamento jurídico. Pode comercializar esperma? Não. Se você deixa diretamente no cartório, você está embasando aquele Facebook ali que eu coloquei. Você está, de certa forma, fomentando um comércio de espermatozoides, que no Brasil não é permitido. Eu não estou nem discutindo se é certo ou errado. Nos Estados Unidos tem comércio à vontade. O que eu estou discutindo é o que tem no nosso ordenamento jurídico. A socioafetividade pode ser reconhecida de menores de 12 anos sem passar por um juiz? Não. Quais são os riscos disso para a saúde dos envolvidos? Não existe uma manipulação com segurança, né? Não existe exames prévios sobre doenças pré-existentes. E pior, lá na minha cidade, em Recife, tem um homem que já engravidou 47 mulheres. Numa cidade que, vocês sabem que a população é grande, mas a classe média ela é pequena. Então, a probabilidade dessas pessoas casarem entre si, ela existe, ela é real. Eu vou só dizer a vocês que, por exemplo, eu tenho uma colega que ela teve um filho com doador londrino e ela encontrou uma família homoafetiva que usou o mesmo doador dela no Rio Grande do Sul. Ela é em Recife e o casal é em Rio Grande do Sul. Então, hoje, com a internet, você sabe de tudo. Né? Então, existe esse risco, sim. Então, eu não vejo como uma discriminação. Tanto que o próprio Conselho Nacional de Justiça julgou improcedente esse pedido aí de registrar direto no cartório. Então, esses processos têm chegado à justiça 100% de registro. As crianças não estão sem registro. Aqui no Rio de Janeiro, o tribunal faz pela socioafetividade, reconhecida em juízo. Em Pernambuco, nós temos adoção unilateral, que eu acho que é até bem mais seguro, porque exclui completamente esse doador, não é? Da vida daquela família, porque a ideia é essa. E se você não fizer isso, veja, essa pessoa, ela pode reivindicar a paternidade. E o filho também vai ter o direito de saber quem é o pai dele. E de ir atrás do pai dele. E de colocar o nome do pai dele. E de pleitear alimentos. Assim como a relação é a via de uma dupla filiação. Esse homem também pode cobrar do filho. Ele é o pai biológico. Então, essa cautela de judicializar, eu sou totalmente a favor da desjudicialização. Quem mais quer desjudicializar sou eu. Eu estou aqui correndo para cumprir minhas metas, né? Os processos só aumentam. Então, o que a gente puder desjudicializar, vamos desjudicializar. Né? Inclusive, a gente vem fazendo isso na área de saúde. Os planos de saúde, Sejusc Saúde. Todo dia uma medida para ver se a gente consegue diminuir o litígio. Inclusive nas faculdades, isso precisa ser trabalhado. Não é? Porque a gente vive um direito que é uma cultura de litígio. A gente não vive uma cultura de conciliação, porque, de certa forma, o extrajudicial é conciliador. Né? E, então, nesse caso especificamente, eu entendo que, pelas nossas regras, nós precisamos ter uma coerência. O sistema não permite comercialização. A resolução CFM prevê todo o controle
de saúde dos envolvidos. Então, por que a gente vai abrir mão disso? Eu digo às mulheres, lutem para que vocês tenham acesso ao SUS. O bom combate é esse. O SUS ele é obrigado, sim, a fornecer esse tratamento para as pessoas que precisam. Então, por que você vai arriscar a sua saúde, a sua vida, né? Talvez você esteja realizando um sonho que lá na frente vai virar um pesadelo. Então, eu penso isso, eu acho que a decisão CNJ foi acertada, né? As crianças não podem ficar sem registro, mas eu posso dizer a vocês, todas as sentenças que eu peguei, eu não vi em procedência. Teve um caso agora que chegou no STJ, né, que também foi muito festejado. Eu não sei se houve negativa, efetivamente, mas assim, os processos que eu analisei, eu pedi, inclusive nas varas de infância, porque em Recife tramitam na vara de infância, porque fazem adoção unilateral da mãe, que não é a mãe biológica, todos 100% procedentes. Então, assim, as crianças não ficaram sem registro. Eu acho que essa cautela, ela é salutar para todos, porque você fomentar esse tipo de comércio, eu acho que é contrário até, é ruim para as famílias. Eu acho que, como eu repito, a gente deve combater o bom combate. Não vamos lutar por coisas que, ao contrário de como as mulheres dizem, nós dizemos, isso aí não é empoderamento feminino. Pelo contrário, isso é querer resolver um problema, criando um muito maior. E lembrando que aí tem outro ser envolvido, uma criança, que é vulnerável, né, e que precisa de toda a cautela, porque o princípio maior, quando a gente fala de filiação, qual é? O melhor interesse da criança. Então, será que esse melhor interesse da criança está sendo atendido quando você quer realizar esse sonho por essa via transversal? Então, eu deixo esse questionamento, eu aproveito só para fazer uma propagandazinha aqui do meu livro. Eu tenho uma coluna, quem quiser ler, tem na internet, Direito e Saúde, é de um jornal chamado Folha de Pernambuco. Essa coluna é quinzenal e eu tive a ideia de fazer uma coluna para tentar informar a população, né? É um desafio para mim, porque a gente que trabalha com direito, a gente tem uma linguagem muito rebuscada e a gente se acostuma. Como a gente entende, a gente acha que todo mundo entende. E aí eu fiquei me desafiando, né, a fazer uma coluna que fosse inteligível para a população. E acabou que eu aproveitei todos os textos e fiz um e-book. Eu fiz uma coletânea das colunas de 2023. Já estamos aí terminando 2024. Próximo ano eu pretendo fazer também. E ficou só no formato do e-book. Eu não fiz nada impresso, mas interessante, né? Só para dar o depoimento aqui, que eu entrei em contato com a Ezequiel, o pessoal foi pro lançamento, eu fiz vários lançamentos, e o pessoal, eu quero um livro. Eu quero um livro. Eu digo, gente, mas vocês não são tão tecnológicos. Não, é QR Code, minha gente. Deixa. E aí foi tão engraçado. E até meu pai disse, eu não entendo como é um lançamento de livro sem um livro. As pessoas vão levar o quê? Essas pessoas estão levando arquivo. Aí, engraçado, e aí a editora disse, gente, teve uma coisa que não pegou, que foi o e-book. Várias editoras me disseram isso. Aí eu disse, poxa, né, mas deixa eu tentar, vou ficar no e-book ainda, porque já que essas colunas, elas estão disponíveis na internet, né, e quem quiser, a última coluna foi, estou terminando, já meu tempo acabou, foi sobre judicialização do transtorno do espectro autista, que é um tema que está bem aí, problemático no direito da saúde, que tem muitas demandas. Então, muito obrigada, gente. Mais uma vez, eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer um adendo para essas questões de reprodução assistida, porque o casal ele precisa ser casado ou ter a união estável registrada. Se não tiver, o CNJ não permite que aquela criança seja registrada no nome do casal. Tá? Então, assim, isso é um problema, porque a gente sabe que a união estável é uma união de fato, não precisa estar registrada para aquilo ali ser uma família, para aquele casal ser uma família, estar formando uma família, mas documentalmente falando, precisa do registro da união estável para registrar aquela criança
aquele procedimento feito na reprodução assistida. Agora eu passo para a doutora Paula para conversar um pouquinho com a gente. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Um convite da Érica não é um convite, é uma ordem. É um grande prazer poder compartilhar aqui e ter a doutora Ana Cláudia aqui conosco, né, de tão longe, nos prestigiando aqui na nossa cidade maravilhosa. O sol pode de repente não aparecer, mas vai que aparece ainda, né? Mas com certeza terá aqui o calor aqui no Rio de Janeiro para aquecer e termos aqui essas oportunidades de troca, né, que eu acho que é muito importante. A sua experiência como juíza do direito e pesquisadora na temática, eu acho que pode sempre, né, soma para nós da advocacia, que atuamos muito nessa área e que busca, eu acho que hoje, né, na colocação, né, da abertura aqui desse evento, a preocupação em trazer medidas de soluções, né, para eventuais conflitos de forma extrajudicial, né? Então, agradeço, Érica, aqui o convite. Minha fala vai ser um pouco num papel de advogada e pesquisadora, né, também na área, porque pensar na extrajudicialização é justamente a gente primeiro entender a seara que a gente está atuando para ver quais são os instrumentos, quais são os mecanismos que a gente pode utilizar para minimizar determinados conflitos e garantir o exercício de direitos e a autonomia da vontade no que diz respeito ao planejamento familiar, que é o que toca diretamente com a matéria que envolve a reprodução humana assistida, e aí numa visão até à luz do nosso ordenamento jurídico. A doutora Ana Cláudia trouxe aqui para a gente alguns pontos que acaba que vou tentar não ser repetitiva, né? Mas eu tentei trazer aqui. É difícil, né? Porque eu não estou vendo, né? Não quero entender não, mas não, até eu costumo, mas só para eu tentar ver mais ou menos aqui para poder passar. Eu só volto um minuto. Eu tentei colocar aqui dentro da nossa temática para a gente pensar nos instrumentos negociais da reprodução humana assistida. E por que eu quis falar em negociais e não contratuais? E aí eu acho que é uma visão minha um pouco técnica, dogmática de professora, que gosta um pouco de diferenciar contrato de negócio jurídico em termos gerais, né? O contrato tem um viés de patrimonialidade, dependendo da doutrina que se filia, diferente de determinados negócios jurídicos, cujo objeto, vamos dizer assim, tem um caráter predominantemente existencial ou, de fato, às vezes, só existencial, né? Então, não envolveria a questão patrimonial, mas trataria de direitos e, eventualmente, estabeleceria obrigações numa seara não financeira e econômica, principalmente quando a gente trata da questão que envolve a reprodução humana assistida, com uma interpretação, e eu acho que a doutora Ana Cláudia também trouxe isso aqui, da previsão do nosso ordenamento jurídico, pode não ser de forma tão clara numa primeira leitura, mas num princípio que se aplica, que se extrai da Constituição, do artigo 199, parágrafo 4º, da não comercialização, da gratuidade que deve prevalecer nas situações jurídicas que envolve corpo, que envolve aí a questão, né, dos gametas, tanto feminino quanto masculino. A gente não pode vender sangue, então a gente também não poderia vender ovos, não poderíamos vender esperma, apesar da gente saber que existe um mercado negro e que em outros países não é nem um mercado negro, já é algo legitimado de acordo com o tratamento que se dá em cada local. Mas no Brasil eu continuo entendendo que há uma vedação da remuneração, e não porque há uma previsão expressa na resolução do Conselho Federal de Medicina que regula a reprodução humana assistida no Brasil, mas porque isso se extrai da própria Constituição, independente de outras normas. A gente tem a Lei de Biossegurança, que também a gente pode, né, tirar essa interpretação, outras leis específicas de cada área, por exemplo, quando falo de sangue, mas a gente tem aqui essas proibições. E quando a gente pensa nos instrumentos negociais, a Érica, logo no início da fala dela, traz o termo de consentimento livre esclarecido, que é um instrumento que se utiliza nas clínicas de reprodução, né, e os médicos também utilizam, que é para justamente esclarecer o paciente acerca dos riscos e benefícios para os quais eles estão, né, se submetendo quando optam por um procedimento de reprodução humana assistida.
Sendo que esses termos acabaram acoplando diversos outros temas para além dos aspectos médicos que se coloca para tentar suprir brechas, né, por esse vácuo normativo que se tem de como fazer com material genético quando se divorcia, quando a pessoa fica incapaz, quando morre, né? E aí você trouxe aqui a questão da custódia, que foi um caso que foi levado ao STJ, justamente discutindo a possibilidade da mulher, após o falecimento, né, do marido, utilizar ou não, e o termo que utilizou a clínica, que também é uma clínica renomada em São Paulo, foi custódia, e aí ficou aquela interpretação do que é essa custódia, né? E ela realmente não conseguiu implantar o embrião, porque a interpretação da STJ é que não foi clara a expressão da autonomia de vontade do falecido para aquele planejamento pós-mortem, para a reprodução humana assistida pós-mortem, que é um tema complexo, porque isso vai atingir a questão sucessória, o direito dos herdeiros, né, e independentemente de tocar na autonomia do planejamento da pessoa que em vida está, e se houve ou não essa vontade do falecido para pós-mortem, né? Até escrevi um artigo com o professor Vitor Almeida, que trata justamente sobre, a gente trouxe assim até uma nomenclatura que não foi nossa especificamente, mas o testamento genético, né? A ideia de você ter aí um instrumento jurídico para abordar essa sua vontade, e aí a gente entra aqui nessa ideia, né, dos instrumentos que a gente pode utilizar, qual é a natureza jurídica de um testamento, né? Porque a gente sabe que o testamento, a despeito dos aspectos patrimoniais que podem vir a ser tratados, a gente também tem aspectos existenciais. E a gente pensar num testamento genético é justamente você prever previamente o que você quer fazer em relação ao destino do seu material genético. Eu quero que descarte o meu embrião, né? Aí no caso do embrião ainda tem uma problemática que você pode ter 2 pessoas envolvidas em relação a esse embrião. Quero que descarte o óvulo, quero que descarte o esperma, quero que envie para a pesquisa, quero doar, ou seja, é o meu material genético, é parte do meu próprio corpo, então eu tenho direito em relação a isso, né? Então são vários instrumentos jurídicos que a gente poderia pensar e utilizar para garantir o direito a essa autonomia, que é uma autonomia privada, uma autonomia de cunho até existencial e que vai envolver aqui diversas questões, porque toca nos aspectos de família, toca nos aspectos de sucessão, ou seja, você pega o direito civil inteiro, do início ao fim, desde o que é início da vida até a morte, podendo tratar numa leitura da reprodução humana assistida. Então, a gente precisa entender por que a gente está falando sobre isso. A gente está falando isso porque teve um avanço, né, da ciência, um avanço biotecnológico, né, que a gente tem visto cada vez mais, e que tem propiciado aí, dentro da ciência, dentro da medicina, alternativas que outrora a gente não imaginava que poderia ter, mas que tem impactos e reflexões no direito. E aqui a importância do diálogo entre a medicina, entre o direito, nessa leitura multidisciplinar, que a Érica aqui, por exemplo, fala, né, da questão da bioética, que vem com princípios específicos para regular e permitir que os profissionais que atuam nessa área tenham aí uma maneira de conduzir, né, e de utilizar essas ferramentas em prol de proteger o interesse da pessoa humana, que é o foco central, né? Então, aqui eu trouxe, e a doutora Cláudia também trouxe, pode passar, por favor, eu nem vou me atentar a isso. Aqui é uma pesquisa em relação ao relatório, né, desse Sistema Nacional de Produção de Embriões. Eu só trouxe para mostrar, e ela já colocou, então vou pular para não perder tempo, era justamente para mostrar a relevância do tema, né, a relevância de como isso está na ordem do dia. Pode passar, que aqui ela já colocou. E vejam, gente, é a segunda palestra que eu toco na temática. No dia anterior, praticamente, tem alteração e atualiza. Aqui, tá vendo? Foi atualizado no dia 4/12, 13h da manhã. Ou seja, estava eu atuante. Né? E aí ele mostra aqui, né, por região, como que isso tem sido centros de reprodução humana assistida, né? A gente sempre tem no Sudeste, né, o número acaba sendo maior, pode passar. Então, 418.460, não lembro a numeração que você colocou, mas... pode passar. Pode passar. E aí a gente pensa, né, primeiro, eu preciso entender o que é a reprodução humana assistida. A reprodução humana assistida, ela vai trabalhar com técnicas que vão permitir a procriação
né, basicamente. Você tem a inseminação artificial, que é você colocar, né, por exemplo, na mulher o sêmen para que haja a fecundação, e você tem a fertilização in vitro, que é você em laboratório, né, lá o esperma e o óvulo para, vamos dizer, produzir, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, porque a gente está muito coisificando, né, o embrião. E o que é o embrião, né? Qual a natureza jurídica do embrião? Vamos considerar o embrião como um bem, enquadrar no Código Civil como um bem, como uma coisa, né? E qual vai ser o tratamento que a gente vai dar a ele? Eu posso descartar da mesma maneira como eu descarto um celular, né? Então, a gente precisa ter aí uma visão de que a leitura e a interpretação do embrião tem que ser diferenciada, haja vista o potencial de vida que ali está, e isso influenciar diretamente no que diz respeito à pessoa humana, né? Às gerações futuras, o que a gente espera em relação à sociedade, em relação à humanidade, indo mais além. Então, a gente tem aqui que pensar primeiro como que a reprodução humana assistida ela é regulada no Brasil. Como que a gente vai interpretar diante desse vácuo normativo? Não tem uma lei específica, apesar de vários projetos tramitando, que vai tratar de todas as questões que a reprodução humana assistida vai nos trazer em termos de desafios jurídicos hoje, né? Então, a gente tem aqui que primeiro partir de uma análise da Constituição, o Código Civil. Aí a gente tem o interesse não só das pessoas que estão participando do procedimento, né, mas também da criança fruto da reprodução humana assistida. Quem protege essas crianças, principalmente porque hoje a gente tem muito turismo reprodutivo, né, as pessoas que vão para fora, que usam gestação por substituição, né, na época da Covid, por exemplo, e na época da guerra também, muitas pessoas, né, não conseguiram buscar os filhos que estavam sendo gestados por mães substitutas. E essas mães tinham as crianças e deixavam as crianças. Elas não teriam nem obrigação, vamos dizer assim, de cuidar daquelas crianças. Então ficavam aquelas crianças num espaço, né? E qual era até a nacionalidade daquelas crianças. Então, o interesse das crianças precisam aqui também ser observados nesses procedimentos. Não é só a vontade individual de cada um de ter, né, de utilizar as técnicas de reprodução. Então, a gente tem que ler à luz também da proteção da criança, a questão que envolve eventualmente reconhecimento de paternidade, a questão de alienação parental, são os problemas que vai pensando na perspectiva da criança futura. Aqui a gente tem a lei do planejamento familiar, que toca aqui num direito que a doutora Cláudia colocou em relação ao acesso. Não adianta você ter o direito ao livre planejamento familiar, à reprodução, se você não tem o acesso, e aí o SUS tem que fornecer medidas judiciais, os planos de saúde não são obrigados a custear, né, esse tipo de procedimento, por um entendimento mais recente do STJ, apesar de termos entendimentos contra a criopreservação em casos de câncer, que a gente tem já um posicionamento nesse sentido. Mas vejam que é importante a gente colocar a questão que envolve o registro, né? E até mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala dos dados das pessoas envolvidas nesse planejamento. Partindo, né, dessa visão, pode passar, a gente tem toda uma principiologia que se aplicaria numa interpretação aqui das técnicas de reprodução. Então, a gente tem os princípios bioéticos, autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, o princípio da dignidade da pessoa humana, autonomia reprodutiva, inclusive autonomia reprodutiva prospectiva, e aí pensando na pós-mortem, né? O princípio da paternidade responsável, a igualdade, o princípio da taxatividade da filiação, existe ou não, a verdade biológica, porque a gente tem a questão da resolução prevê o anonimato, e isso não acontecer quando se trata de inseminação caseira, né? E aí a responsabilidade teria aquele doador, o princípio da não discriminação dos filhos nascidos dentro e fora do casamento, o princípio do melhor interesse da criança. Então essa principiologia também tem que estar ali para orientar aqueles que atuam na área, sejam os advogados, sejam os aplicadores de direito como juízes, né? Nós aplicamos o direito também, de como a gente vai fazer um instrumento de forma que ele tenha validade, de forma que ele observe os princípios que regulam a reprodução humana no Brasil. Então, a gente tem aqui a resolução, né, do Conselho Federal de Medicina. A doutora Ana Cláudia fez até uma crítica bem forte em relação à resolução. E que aí a gente precisa entender numa interpretação à luz da Constituição qual é o caráter de normatividade, de poder e de coercibilidade dessa resolução. Porque vejam, quem é que edita, onde está o poder de editar e quais são os limites do conteúdo do que edita, né? E aí é uma questão da gente interpretar a própria Constituição, competência, enfim. Em muitos momentos a resolução ultrapassa a seara, assim entendo eu também,
de limites do poder de atuar naquela matéria, porque ela exclui direitos. Então, em várias situações, o judiciário já teve que afastar a resolução, né, porque ela estaria sendo, vamos dizer, até mesmo inconstitucional em alguns temas que ela desenvolve, quando, por exemplo, a questão do planejamento tardio, em algumas situações, a questão da doação entre irmãs de óvulos, né, então a gente já teve algumas questões envolvendo isso dentro dessa temática. E aí a gente pensa, planejamento familiar, quais são as formas e os métodos utilizados para a procriação, a autoinseminação, que foi muito tratado aqui em relação à inseminação caseira, e a questão da reprodução por meio da clínica. E qual seria a diferença? Por que eu tenho que utilizar um procedimento caro por meio de uma clínica e por que eu não posso, na minha autonomia privada, individual, usar a inseminação caseira? Eu posso me relacionar também com qualquer pessoa em qualquer momento e engravidar. Por que o método de inserir faz diferença? E aí entram as questões que envolvem, na minha visão, também uma questão de saúde e de cuidados, né, até sanitários, né? Pode passar. E aí eu faria um marco de 3 aspectos importantes do ponto de vista da utilização de instrumentos jurídicos nessa temática, e aí pensando na perspectiva do advogado, tá? A gente, como advogado, como é que a gente pode atuar? Depende. Eu sou muito contratada por clínicas, inclusive advogo para clínicas de reprodução, por médicos, ou também por pessoas individuais que querem fazer um planejamento. Então, eu já elaborei termos de consentimento para clínicas, contratos de prestação de serviço nessa atividade específica. Já fiz divórcio com pessoas que tinham embrião congelado, e aí eu tive que discutir a questão de o que a gente faria em relação ao embrião. Então, assim, a gente meio que como advogada pode atuar em várias esferas. E o que eu acho que é importante para o advogado? Primeiro, ele tem que conhecer muito bem a temática. Não dá para ele se arvorar aí sem conhecer. Segundo, ele tem que pensar na perspectiva de o que ele está criando, elaborando aqueles instrumentos. E realmente não dá para você treinar na internet. A gente, em várias situações, pode fazer uns modelos, eu não gosto de falar de modelo. Eu sei que a inteligência artificial hoje vai trazer um monte de modelo. Você pergunta para o ChatGPT, ele vai te dar um monte de modelo. Por incrível que pareça, gente, eu vou confessar aqui, eu tive uma situação interessantíssima que uma cliente pediu para fazer um contrato sobre venda de ouro. Achei máximo, né? Minha cliente trabalha com joia, adorei a temática. Aí eu falei assim, eu vou perguntar para o ChatGPT. Ele veio lá com umas coisas muito rasas, né? Não sou contra o uso das ferramentas tecnológicas, mas para você usar, você precisa ter o teu conhecimento prévio. Porque senão o que ele te disser, você vai achar que está certo e não necessariamente. Então, você não pode ficar pedindo para ele, elabora aí um termo de consentimento para mim sem conhecer a matéria, sem conhecer a norma vigente, sem conhecer as vicissitudes que circundam a atividade daquela pessoa para a qual você está desenvolvendo aquele instrumento. Então, não tem como você fazer um modelo, claro, você pode partir de um norte. Quais são as cláusulas mínimas que tem que ter? Você tem que ter um conhecimento específico. Então, se a gente pensa aqui na temática da reprodução, eu posso pensar nos contratos celebrados para as clínicas, nos termos de consentimento. E aí, se eu utilizo, aí tem várias questões. Inseminação artificial, será que tem caseira. Inseminação caseira, será que tem algum instrumento jurídico que eu poderia fazer entre aquele doador que pode não estar doando ou vendendo? Eu nem sei se realmente o termo doar seria o melhor termo do ponto de vista aí da gente pensar que a doação tem um aspecto até também patrimonial aí envolvido. Mas a gente tem aqui que pensar. Então, eu vou fazer um instrumento para quem faz a inseminação caseira, ou eu vou fazer um instrumento para quem utiliza a gestação de substituição com aquela mulher que está gestando para outrem, ou no caso de coparentalidade, né? Amigos que cedem material para o outro para que sejam aí pais amigos. E pais amigos também tem responsabilidade. Será que não posso fazer um instrumento para que se estabeleça já de antemão, já que não são casados, nem foram conviventes em união estável, nada, para tecer questões atinentes aos interesses do filho ali? Convivência, pensão, guarda, enfim, né? Então existem muitas questões que podem ser tratadas e reguladas nesses instrumentos, né? E que tipo de negócio jurídico você vai utilizar para essa finalidade? Pode passar. Na gestação de substituição, por exemplo, a própria resolução traz aqui alguns limitadores e traz a necessidade de alguns instrumentos, né? Inclusive o termo de consentimento entre o paciente e a cedente temporária de útero, né? O compromisso do registro civil das crianças pelos pais, né? E uma coisa interessante que eu acho que é uma visão assim, a aprovação do cônjuge ou companheiro apresentada por escrito se a cedente temporária do útero for casada ou viver em união estável.
A gente já teve um avanço no que diz respeito à mudança da lei, né? Quanto à necessidade de autorização do cônjuge para esterilização, aqui eu estou achando que é um retrocesso. De qualquer forma, há aqui essa previsão que eu estou trazendo para vocês. Pode passar, já me mandaram aqui dar uma diminuída. Da inseminação caseira eu não vou adentrar muito, eu só coloquei rapidamente alguns riscos que se tem. Pode voltar um só rapidinho. Dos riscos que se tem em relação à saúde, as infecções sexualmente transmissíveis, os ferimentos de problemas vaginais, reações anafiláticas, contaminação de instrumentos, anomalias cromossômicas, malformações congênitas no embrião, maior incidência de aborto espontâneo e gravidez, enfim, pode passar. Eu trouxe aqui, tem um texto, essa fonte aqui, quem tiver interesse, eu achei muito interessante, porque fez umas pesquisas de alguns questionários. É claro que o número de pessoas participantes foi pequeno, mas eu achei interessante as perguntas que se colocou. E aí eu trouxe aqui para vocês verem, mas não vai dar muito tempo da gente explorar, mas trazendo aqui, né, uma análise quantitativa das tentativas que as pessoas fazem até o sucesso, pode passar, da relação financeira, afetiva entre participantes. E aqui eu participei de um seminário, foi organizado pela UERJ, o professor Conder foi junto comigo na mesa, a gente falou em conjunto, e ele fez a análise do papel das redes sociais na temática da inseminação caseira. Até onde poderia haver até uma responsabilização dos provedores, como é que funciona isso em termos de plataformas que são utilizadas para certas divulgações. Aqui, pode passar, como os participantes encontram os doadores, e aí as redes sociais, né, a todo vapor, pode passar. Quantos filhos biológicos o participante obteve com o processo, pode passar. E aqui um documentário que eu acho que vale super a pena, mas não vamos deixar eu passar, porque meu tempo já acabou. Ele tem 1 minuto e alguma coisa, mas acho que vocês podem depois assistir, que é justamente sobre o homem com 1000 filhos. O que isso tudo pode impactar, tá lá na Netflix. Eu achei super interessante, porque eu acho que nós, como advogados, podemos assistir com um olhar, né, de como é que a gente poderia fazer para proteger as famílias envolvidas nesse tipo de inseminação caseira, né? E aí a gente tem a questão da coparentalidade, que eu já citei aqui para vocês, e a gente também poderia ter aqui alguns instrumentos para utilizar os pais amigos, né? Então, pode passar. Não, volta, ela me deu 3 minutos. E aí a gente tem a questão que envolve, né, essas múltiplas formas de entidade familiar, né? E aí a gente tem a pluralidade das entidades familiares, a dignidade da pessoa humana, o livre planejamento familiar, em que medida um contrato de parentalidade pode ser considerado válido e eficaz para gerar efeitos jurídicos no planejamento familiar, a eficácia jurídica e requisitos do contrato de coparentalidade no direito civil brasileiro. Se é que a gente poderia chamar isso até de contrato propriamente, né? Então, quais são os instrumentos negociais que nós podemos utilizar na seara da reprodução humana assistida, para fins de evitar uma judicialização? Mas eu acho que para além de evitar uma judicialização, e aí pensando nessa visão, né, da própria comissão aqui da ABA, de trabalhar com uma advocacia, né, extrajudicial, é assegurar o direito das pessoas envolvidas, né? Seja a mulher que está ali participando de um processo de garantia aí ao seu direito de procriar, seja o homem e principalmente a criança fruto dessa procriação. A gente sabe que o nosso ordenamento jurídico, a despeito de às vezes não termos leis específicas que regulam certas demandas, até porque o direito ele vem depois dos fatos, né? Essa é a realidade. E temas polêmicos como reprodução humana, aborto, entre outros, é difícil a gente conseguir uma uniformidade para fins até de legislarem sobre esse tema, né? Porque há uma discussão política, né, na seara do legislativo muito grande. A gente tem uma Constituição Federal, a gente tem princípios, a gente tem normas que a gente pode utilizar para salvaguardar os direitos das pessoas, até que de fato a gente tem uma lei específica que o dia que tiver, se essa lei vai ser constitucional ou não também, né, que ainda é uma outra discussão. Então, eu acho que a minha fala aqui hoje, que eu pretendi tratar para vocês e trazer para vocês, é que o tema da reprodução humana assistida é um tema muito rico, é desafiador, porque realmente a gente não tem respostas fechadas. A cada dia a gente tem novas tecnologias e novas funções, né, e novas possibilidades que permitem aí uma liberdade no agir, né, das pessoas, mas que precisa ser feita também com responsabilidade, né? Então, a reprodução humana, ela atrai não só o
não só é baseada na autonomia, como ela também gera a responsabilidade parental e a responsabilidade de todos aqueles agentes, daquelas pessoas que estão envolvidas dentro do processo reprodutivo, quando há essa intervenção tão forte, né, das ferramentas da medicina na nossa sociedade. Então, eu espero ter tratado aqui de alguns temas. Vejo que cada vez mais a gente precisa elaborar esses instrumentos jurídicos de forma embasada e utilizar o nosso Código Civil mesmo como norteador ali para os requisitos de validade de qualquer negócio jurídico que a gente vai estabelecer, né? Eu não posso fazer um contrato, entre aspas, com uma gestante de substituição com uma remuneração disfarçada, se isso é proibido no nosso regulamento. Da mesma forma, em relação à aquisição, né, de óvulos e esperma. Então, a gente tem que ver como que a gente vai elaborar esses instrumentos de forma a não ter violação ao nosso ordenamento, nem a direito das pessoas envolvidas. Então, eu agradeço aqui, estou disposta aqui para quem quiser fazer eventual pergunta e obrigada pela oportunidade.